Amém? Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. Isso. Amém? Todos encontraram? Romanos 5, a partir do verso 1 até o verso 2. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos ao Pai por esta noite. Teu povo se reúne mais uma vez para te louvar, para te engrandecer, para te buscar, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Como sempre temos pedido, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para as Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor enche o nosso coração de alegria, ó Pai, para contigo. Desvenda, ó Pai, nossos olhos para as belezas da Tua lei. Forma em nós, ó Pai, o caráter do Teu Filho. Conforta o nosso coração pela Tua palavra, pelas Tuas bênçãos advindas do Calvário. Ajuda-nos nessa noite a expor e a ouvir, ó Pai, a Tua santa palavra. Que o Senhor possa estar moldando o caráter do Seu Filho em nós. Que nós podemos viver cada dia mais para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos entrar num novo capítulo. Capítulo 5 de Romanos. É uma nova sessão. Nós terminamos a sessão ali do capítulo 4, que falava da exemplificação da justificação pela fé no Antigo Testamento. Nós vimos o exemplo de Abraão. Agora nós entramos numa nova sessão, que a gente vai falar agora de bênçãos. As bênçãos advindas do Calvário, como eu coloquei aqui na tela para vocês. Como eu falei, essa nova sessão, ela vai do capítulo 5 até o capítulo 8. Ela vai tratar das consequências da justificação pela fé. Né? As bênçãos, as benesses que fluem da cruz para nós. Do capítulo 5 praticamente até o capítulo 8. As consequências disso. E nós vimos até aqui o que Paulo falou. Paulo, do capítulo 1, do verso 18 até o verso 3, 20, recapitulando, Paulo falou da perdição da raça humana. Ele mostrou a necessidade que todos têm da justificação. Todos têm essa necessidade de Deus nas suas vidas, porque eles estão nos seus pecados, nos seus delitos e pecados, caminhando para o inferno. Né? Tanto o pagão, como o moralista religioso, ou até mesmo o judeu, que achava que era salvo por ter a lei, por ter a circuncisão, ele também estava no mesmo patamar que os demais homens, de perdidos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23, né? Paulo ele encerra ali. Paulo mostrou também a nós o único meio de salvação, a partir do capítulo 3, do verso 21 até o verso 31, que o único meio de salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. A obra realizada dele no Calvário foi suficiente para nos salvar. E a gente falou de várias coisas ali, a questão da expiação, da propiciação, né, da morte vicária, e dentre várias outras coisas que compõem ali a obra do nosso Salvador por nosso intermédio, para a nossa salvação. Aí no capítulo 4, Paulo mostrou exemplos, como eu falei para vocês, exemplos da justificação pela fé somente no Antigo Testamento. E ele trouxe dois personagens que, para qualquer hora que você falasse o nome deles, né, para um judeu, vinha logo na mente, né, Abraão e Davi. Né? Falou que eles foram justificados não por aquilo que eles fizeram durante as suas vidas, mas eles foram justificados mediante a fé, a confiança que eles depositaram em Deus. Agora, no capítulo 5 até o capítulo 8, Paulo ele fala dos frutos gerados para aqueles que foram justificados. A gente vai entrar nas bênçãos, né, nas consequências que fluem do Calvário em nosso benefício. E aqui a gente já entra na verdade central, né, que eu sempre
elabora uma verdade central do que a gente vai aprender, do que a gente vai ver nesse estudo de hoje. E a verdade central diz assim, ó: mediante as conquistas na cruz, cessam as hostilidades, o medo da ira de Deus se esvai, pois entramos em um novo relacionamento com Ele. Temos acesso à sua presença e temos a certeza que desfrutaremos da sua glória. Oh, nossos irmãos chegaram. Oh, bora. Bom, mais uma vez a verdade central para vocês meditarem no que a gente vai aprender hoje, né? A verdade central que eu elaborei diz assim, ó: mediante as conquistas na cruz, cessam as hostilidades, o medo da ira de Deus se esvai, pois entramos em um novo relacionamento com Ele. Temos acesso à sua presença e temos a certeza que desfrutaremos da sua glória. Como eu estava falando para os irmãos, né, que nós entramos numa nova sessão na questão de Romanos. E essa nova sessão vai falar das bênçãos advindas do Calvário. Essas bênçãos advindas da justificação pela fé, né? E Paulo vai falar dessa nova sessão do capítulo 5 até o capítulo 8. Mas antes da gente abordar, né, as gloriosas bênçãos da justificação, né, Paulo destaca 3 verdades acerca da realidade da justificação. E é uma coisa que a gente já estudou até aqui, tanto que eu não vou me demorar nelas, né? Essas 3 verdades são, né, tá escrito aí no verso 1 que vocês leram: justificados, tá até em amarelo, né? Pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade, né, em primeiro lugar, a justificação é o que? É um ato declarativo de Deus. Como a gente tem falado várias vezes, não é um processo, né? Se a gente for usar o exemplo novamente da Igreja Católica, que você vai se tornando cada vez mais justo mediante aquilo que você faz. E ao final é contada para ver se você tem justiça suficiente para entrar no céu, né? No protestantismo ou no evangelicalismo é totalmente diferente. Ou como diz a Escritura, a gente é justificado, é uma declaração legal, forense de Deus. Tanto que eu até coloquei uma fotinha ali de um juiz ali que ele bate o martelo. E ele faz isso porque é com base na justiça de Cristo, que todas as demandas da lei são satisfeitas em respeito ao pecador. Então, Cristo, a obra dele realizada no Calvário, foi suficiente, ele cumpriu todas as demandas da lei, foi punido, como a gente falou, foi punido em nosso lugar. Então Deus ele se satisfez na obra de Jesus no Calvário. Por isso que Deus olha dos altos céus para cada um de nós e declara: você é justo mediante a obra do meu Filho. Então, como nós falamos, a justificação é uma declaração, é um ato legal de Deus, que ele declara sobre aqueles que creem em Jesus. E em segundo lugar, a justificação é por intermédio da obra de Cristo somente. A base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz. Não somos justificados com base na obra que realizamos para Deus, mas somente através da obra que Cristo realizou por nós no Calvário. E sempre lembrando que é por Cristo somente, por aquilo que Ele fez somente. Como a gente tem falado constantemente, nós não precisamos atribuir nada junto com as obras de Cristo para a nossa salvação. Como a gente até falou na nossa série da Reforma, os atos de Cristo, da sua vida, naquele que Ele realizou no Calvário, é suficiente para a nossa salvação, né? Não precisamos fazer mais nada em relação a obras para ser salvo. Tanto que não adianta a gente fazer nada porque todas as nossas obras não prestam para ganhar mérito diante de Deus, né? Por isso que é somente Cristo, somente através de Cristo. Cristo é a base da nossa justificação. E em terceiro lugar, a justificação é recebida pela fé somente. A fé é um instrumento, o veículo pelo qual se apropriamos das benesses, das bênçãos que ocorreu ali no Calvário. É quando nós depositamos fé em Jesus, quando nós confiamos de todo o coração naquilo que Cristo fez, nós somos justificados. A fé é o veículo. E nós falamos que fé não é uma obra. Tanto que a fé é um dom de Deus.
E a fé também é o que a gente falou várias vezes? É uma autodenúncia de que nós não temos nada, que nós somos miseráveis, a gente só levanta as mãos para o céu e recebe a dádiva do nosso Criador. Então, essas são as três verdades que a gente já viu, já falou bastante, né, até aqui em Romanos. E a partir de agora a gente vai entrar aí nas bênçãos advindas da justificação. Ó. Agora analisaremos três bênçãos que fluem da justificação. A primeira bênção advinda da cruz é paz com Deus. Leia aí novamente. Ó. Romanos 5:1, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões traduzem assim, portanto, justificados mediante a fé. Outras falam assim, ou sendo, pois, justificados pela fé. O verso, gente, que se segue, como eu coloquei ali, são as consequências das verdades que Paulo ali ele já estabeleceu. Né? As consequências a seguir são os benefícios advindos da justificação que procede de Deus. Paulo vai falar agora das bênçãos que fluem desse Calvário, que fluem da justificação para nós. Como eu coloquei, ó, justificado, pois, mediante a fé, em amarelo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é uma bênção ligada praticamente ao passado, como a declaração que a gente viu. Né? É algo que ocorreu lá no passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus, como diz lá em Filipenses 4:7, mas é a paz com Deus. Não é um sentimento, gente, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação, como a gente abriu na abertura. Que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Que nem Cristo, ele nos reata novamente com Deus. Nem eu coloquei ali, coloquei uma corda arrebentada, né, e uma normalzinha. Cristo vem e ele reata isso. Né? A questão aqui de termos comunhão. Porque antes disso, antes de nós termos essa paz com Deus, nós estávamos em conflito com Deus. Nós éramos hostis a Deus. E nós estávamos debaixo das ameaças de Deus em nos castigar com a sua justa ira. Porque nós somos pecadores. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Quando depositamos fé, ou seja, no momento em que cremos na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus, o Deus dos altos céus nos declara justos, e um dos frutos das benesses que flui do Calvário é a paz com Deus. Mas antes disso, né, a gente estava num estado de inimizade para com Deus. Onde é que a gente adquiriu esse estado de inimizade? Como diz a fotinha aí, né? Quando Adão come do fruto. Quando Adão come do fruto desobedecendo a Deus, ele entrou em hostilidade para com Deus. Por quê? Porque Adão não queria mais viver para Deus, ele queria viver para si mesmo. E eu já falei várias vezes aqui, quando a gente busca nossa vontade, né, nosso querer, e a gente fala não para Deus, a gente está sendo rebelde a Ele. Porque o pecado é rebeldia contra o nosso Criador. Ele criou todas as coisas para Ele. E com o advento do pecado, o coração do homem foi corrompido, para não mais adorar o único Criador, mas para adorar a si mesmo, para se deleitar em si mesmo. Eu até coloquei aí, ó. Antes de se reconciliarmos com Deus, vivíamos constantemente em guerra contra Ele. Levantávamos todos os dias nossa espada contra os céus, pois não ansiávamos viver segundo os princípios do reino, mas desejávamos obedecer o nosso coração. E a gente sabe que o nosso coração é corrupto, nosso coração é mau, como diz Salomão. Eu até coloquei, uma névoa sombria estava sobre nossos olhos e coração. Ela nos enebriava, fazendo com que guerreássemos desenfreadamente a fim de estabelecêssemos como rei. Entretanto, Cristo veio até nós, venceu nossa ignorância, espantou a névoa sombria que nublava nossos olhos e transformou o nosso coração. Ele mostrou o nosso estado,
mostrou-nos contra quem estávamos lutando. Não contra alguém que ambicionava nosso mal para tornar-nos escravos, mas contra o autor de nossa existência. Estávamos em uma batalha desenfreada em busca de nosso bem-estar. Isso era feito com hostilidade ao caráter de Deus. Então, antes da gente vir à fé, antes da gente se converter, a gente vive para uma pessoa, para nós mesmos, para o nosso querer. E eu já falei várias vezes, às vezes a busca da sua felicidade ofende a Deus. Porque se você busca o que o seu coração diz, né? Eu já falei várias vezes aí que o diabo está ganhando multidões com uma filosofia simples, né? Se te faz feliz, né? Faça tudo o que você quer. Se te faz feliz, não é errado, né? Busque a sua felicidade, só se vive uma vez. E a pessoa, acatando essa filosofia, ela faz as maiores atrocidades. Por isso você vê gente se separando à torta direita, não estando nem aí quando fala mal das outras pessoas, porque o coração dela já é mau e ela só transparece tudo isso, né? Ofendendo o nosso Senhor. Porém, o que acontece? Todavia, quando aquele cujos homens, quando ouvem a sua voz, irresistivelmente são atraídos, sendo despertados, ou melhor, como a gente falou até agora, ressuscitados do seu túmulo sombrio, obedecem de bom grado àquele que os criou e os salvou. Até coloquei aqui, ó, a espada que outra hora era levantada contra Deus, né, agora está abaixada. Aquele que a empunha não irá lutar mais por si mesmo, mas contra si mesmo, pois reconheceu que o seu coração que é o rebelde. Que nem quando nós vimos a fé, quando nós fomos convertidos, quando Deus nos tocou, como nós falamos anteriormente, nossos olhos se abriram. Nós vimos o nosso estado, nós tivemos convicção de pecado. E nós vimos que nós lutávamos constantemente contra Deus, nós éramos rebeldes contra Ele porque nós buscávamos o nosso próprio prazer, o nosso próprio benefício, não visando a lei de Deus, não visando o caráter santo de Deus, mas querendo viver para si próprio. Tanto que eu até falei para vocês que toda vez que você peca, é você dizendo para Deus, eu quero ser Deus, eu quero ser Senhor. Eu não quero te obedecer, mas eu quero me obedecer. A minha vontade tem que prevalecer acima da sua. Só que quando Cristo nos toca, nossos olhos são abertos. Nós vimos que nossa espada, que outra hora estava levantada contra Deus, ela agora não, ela está abaixada. E outra, agora a gente luta não contra Deus, mas contra si próprio. A gente reduz a nossa carne à escravidão, porque nós sabemos que nossa vontade é corrupta. Por mais que Cristo nos lavou e nos remiu, nosso coração ainda permanece mau. É por isso que nós vamos lutar contra o nosso pecado até o último dia de nossa existência aqui na Terra. Por isso que nós temos toda vez, né, mortificar a nossa carne. Que nem Paulo ele diz, ó, vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem segundo a imagem daquele que o criou. O que é despir? Tirar a roupa, não é? Tirar os velhos modos, as velhas ambições e nos revestir dos novos anseios, da nova estatura, do caráter de Jesus. E não é fácil, não é? Certamente você tem lutado constantemente com o seu eu para reduzir a ele a obediência. Nós devemos fazer isso, porque Deus nos ressuscitou, Deus nos deu vida. E através dessa obra de Cristo, Ele nos colocou um novo status para com Deus. Graças a Deus, mediante Jesus Cristo, fomos reconciliados, gente. Pois se permanecêssemos nesse estado de inimizade, nosso inimigo, entre aspas, Deus, né? Que é santo e justo e tem o poder de fazer a alma padecer no inferno, após nossa morte, faríamos nos conhecer a sua justa ira, lançaria-nos mais profundo abismo. Olha só, imagine, você é hostil, é inimigo, luta contra Deus, só que você não sabe contra quem você está lutando. Ele tem o poder soberano de fazer a tua alma padecer no inferno. Então paira sobre os inimigos de Deus a ira dele. Né? Se não me engano, em João fala, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que permanece rebelde, não crê, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, nós temos um inimigo antes da conversão, que é Deus. Só que depois que nós somos convertidos,
nós entramos num novo relacionamento com Deus, um relacionamento de paz. E essa paz foi trazida porque alguém veio até nós, não sei se eu coloquei aqui, alguém veio até nós e nos convenceu, nos venceu, né? E nos sujeitou ao Rei, nos tornou aprazíveis ao Rei. Por isso que Deus não vem mais sobre nós com a sua ira, mas com a sua compaixão. Porque mediante os atos do seu Filho no Calvário, nós fomos reconciliados. Deus se satisfez, se compraz em nós. Por isso que agora, hoje, nós desfrutamos de paz. Nós não somos mais hostis a Deus e nem Ele para com nós, porque Ele não vem mais com a sua ira sobre nós. Nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Francis Schaeffer, ele diz assim, porque Deus está em paz conosco, porque Ele nos declarou justificados e porque retornamos ao propósito original de nossa criação. Podemos ter no presente um relacionamento com Deus e podemos ter paz verdadeira em nossos corações. As pessoas lutam feito loucas para ter paz nos seus corações. Testam todo tipo de método psicológico para encontrar algum ponto de equilíbrio na vida. Mas todos esses esforços levarão apenas à decepção, a menos que envolvam o relacionamento e o propósito para o qual fomos criados. O único meio pelo qual nos é possível voltar àquele propósito aquele relacionamento é ter a nossa culpa removida diante de Deus, com base na obra consumada de Cristo. Uma vez que tenhamos a nossa culpa assim removida, teremos a possibilidade de ter os nossos corações uma paz que não é falsa, uma paz que jamais nos decepcionará. Cristo Jesus ele falou assim, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É uma paz diferente, porque é a paz com o nosso Criador. É a paz que todos anseiam, ter paz com Deus. Não ser mais hostis a Deus, nem Ele para conosco. Deixa eu ver se não coloquei aqui. Aí a gente entra na segunda bênção, advinda da cruz. Acesso a Deus. Por intermédio de quem? Quem que é? Jesus. Não é? Por intermédio de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Se a paz é concernente a algo que ocorreu no passado, o acesso fala de algo que é do presente, né? E é perene, é contínuo. A palavra acesso no grego é prosagogi. Ela tem um triplo significado, e a gente vai ver os três. O primeiro significa a introdução de alguém à presença do rei. Não sei se você já gosta de coisas medievais, né? Quando alguém ia entrar na presença de um rei medieval, alguém tomava ele pela mão, mas primeiramente ele purificava, dava um banho no indivíduo, né? Dava ali roupas adequadas para ele estar na presença do rei, tomava ele pela mão e levava ele até a presença do rei. E ali ele encontrava favor diante do rei. Isso foi o que Cristo fez conosco. Ele nos deu acesso à Câmara Real, à sala do trono. Ele nos toma pela mão, nos torna apresentáveis, nos lavando e nos purificando e nos leva até a presença do Rei, o Senhor da Glória. Esse é o primeiro significado na questão do acesso. Ele nos dá acesso à presença, à introdução na Câmara ou na sala real do Rei. O outro significado é a aproximação do adorador a Deus. Eu até coloquei ali um pedacinho da Capela Sistina, de Michelangelo. Né? Ali é o dedo de Deus e o dedo do homem a se tocar. Porque nós fomos aproximados de Deus. E o adorador foi aproximado de Deus. Ele está na presença de Deus. E ele, por causa daquilo que Deus fez a ele se torna um adorador. Nós fomos feitos para adorar. Olha só, o acesso que Cristo dá, nos aproximando do nosso Senhor, é para a gente voltar a ser aquilo que nós deveríamos ser. Porque nós fomos criados para adorar o Criador. Nós se perdemos no meio do caminho. Deus é digno de toda glória, todo louvor.
Só que o homem, depois da queda, não quis mais adorar a Deus. Não quis mais se reclinar a Deus, estar debaixo da presença de Deus e o adorar por toda a eternidade. Só que Cristo, ele reconquista isso para nós. Nos traz a presença do Rei e aproxima o adorador de Deus, do seu Senhor. E essa adoração, ela é contínua. Que nem, você não adora a Deus só quando vem à igreja. Você adora a Deus em tempo integral. Né? Toda a sua vida é para adorar a Deus. Toda ela. Né? A gente até fala, alguns pregadores falam, né, que o culto não acaba, o culto é 24 horas. 24 horas na presença de Deus, adorando. Né? O outro significado, deixa eu ver aqui, significa a chegada ao porto seguro. Que a questão daquele mar revolto, né? Só que a embarcação é conduzida ao porto seguro, onde não há mais perigo. Não há mais nada ali que possa prejudicar, porque ele chegou ao porto seguro. A mesma coisa, Cristo ele veio e nos trouxe para a presença do Rei, nos aproximou como adoradores do Rei e nos coloca num local seguro, nos dá acesso a algo seguro. O ato realizado na cruz nos abre acesso e somos tomados pela mão, somos lavados e purificados, tornando-se apresentáveis e somos conduzidos à sala do trono, onde encontramos favor diante daquele que é todo-poderoso. Ali podemos rogar ao nosso Senhor, qual fez tudo por nós. Ali podemos adorá-lo. Olha só. Cristo nos deu esse acesso maravilhoso. Até coloquei aqui, ó, Marcos 15:38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. No Antigo Testamento, gente, só o sacerdote, o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos. Eu não sei se vocês lembram ali do tabernáculo, né? Tinha o pátio, o santo, e o último ali era o Santo dos Santos. É só onde o sumo sacerdote podia entrar e interceder pelo povo. Ali aspergir, levar o sangue ali para aspergir no propiciatório. Com o advento de Cristo, com a obra de Cristo, queridos, o véu ele se rasga. Porque lá no Santo dos Santos, o que estava lá? Era a Arca da Aliança. Ali estava a presença de Deus. Então, o único que podia entrar depois de se purificar e para interceder pelo povo era somente o sumo sacerdote. Mas com a obra feita no Calvário, esse véu ele rasgou de alto a baixo, trazendo a presença de Deus, simbolizando que a presença de Deus não está mais refinada, não é refinada, né? Não é essa a palavra, não está mais fechada em um só ambiente, mas ela está para todos. Por isso que nós temos acesso ao Rei, acesso ao nosso Senhor. E mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos foi concedido. Olha só o que Hebreus 10, do verso 19 e 22 diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Eu, lendo um comentário do Tim Keller, eu peguei um pedacinho do que ele escreveu para nós também. Só podemos desenvolver um relacionamento pessoal com um dignatário poderoso se alguém nos apresenta a ele. Acesso à graça significa que nos é concedida uma posição favorável a partir da qual desenvolvemos um relacionamento pessoal. Em Cristo, somos conduzidos ao interior da sala do trono real e nela nos postamos, permanecemos. Aonde quer que vamos no mundo, estamos sempre na sala do trono celestial. Isso vai além da paz com Deus, que foi o fim da hostilidade. A justificação não é a mera remoção de algo negativo, a hostilidade. Ela tem um aspecto positivo, o relacionamento. Isto é, amizade com Deus. Podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos pedidos, nossos problemas e nossos fracassos.
Ele nos ouve e se relaciona conosco. Isso Cristo nos concedeu mediante a sua obra, mediante a justificação, acesso a Deus. Nós podemos ir na presença de Deus, adorá-lo, mas também podemos ir com o que ocorre no nosso coração. Minha irmã Marilene estava falando esse dia, como orar, né? Como é que eu consigo orar? Preciso usar palavras bonitas? Eu falei, não, irmão, não precisa usar palavras bonitas. A oração é um diálogo que você tem para com Deus. E você pode abrir o seu coração na sua oração, falar com o seu Criador, e Ele te ouve, Ele te escuta, né? E Ele te abençoa, Ele te consola. Antes, somente, né, o sumo sacerdote podia ir lá no Santo dos Santos e interceder pelo povo. Hoje nós temos essa possibilidade, mediante Cristo, o acesso a Deus, e nós podemos rogar ao Senhor na sua presença. Por isso que eu falo para vocês, interceda pelos nossos irmãos, como a gente fez aqui no começo da abertura do culto, interceda pelos irmãos junto ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça, né? Interceda pelos seus irmãos, converse com seu Pai, né? E Ele te consolará, Ele te abençoará. A terceira bênção e última que a gente vai ver hoje, a advinda da cruz, a esperança da glória. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona ao presente, a esperança da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais o apavora. O porvir é seu anseio e a glória sua expectativa mais excelsa. A esperança da glória diz respeito ao estado no qual desfrutaremos após deixarmos este mundo, gente. E você tem que lembrar que esperança na Bíblia é algo diferente do que talvez você possa pensar. Porque às vezes as pessoas falam de esperança, é algo que, eu espero que ocorra. Você não tem certeza que vai ocorrer não. Você só espera, eu espero que ocorra. Mas na Bíblia, a questão da esperança, ela é uma coisa que é uma certeza. Que nem eu coloquei assim, é uma convicção. Quando Paulo fala de esperança na Bíblia, ele não está, eu espero que isso aconteça. Não, é uma convicção que ele tem que há de ocorrer. É uma certeza. Esperança não quer dizer algo que você espera que aconteça. A palavra esperança na Bíblia quer dizer certeza, convicção. A convicção de que desfrutaremos da glória a nós preparada é algo certo. Por que é algo certo? Você sabe a resposta? Por que nós vamos desfrutar da glória?